É tempo de recuperar Ourém, é tempo de recuperar o Dia do Município, um momento marcante que fica para a história e que homenageou muitos daqueles que muito têm dado ao concelho, à comunidade que os envolve. O Teatro Municipal foi palco para a sessão solene, encontro presidido pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. Como referido, houve espaço para homenagens, desde logo para um vasto conjunto de distinções honoríficas, entre medalhas de mérito para pessoas ou instituições que se destacaram na sua área de atuação e medalhas municipais de bons serviços para todos os funcionários municipais que completam 25 anos de serviço público. A ERTS marcou presença nesta sessão. João Moura, presidente da Assembleia Municipal de Ourém, lembrou o vasto trabalho de colaboração desenvolvido com as estruturas educativas do concelho, com natural destaque para a Assembleia Jovem de Ourém. É uma honra muito grande tê-lo aqui hoje, naquele que é o dia especial do nosso município, do nosso aniversário. E aquilo que hoje, nesta singela, mas tão nobre cerimónia, que já vai longa, mas é sempre muito interessante os momentos e são marcantes para todos quantos aqui estão, mas mais especial se tornou na presença do Sr. Ministro da Educação, quando Ourém soube hoje aqui, no seu dia, no dia dos seus munícipes, distinguir aquele que considera um dos pilares também da nossa sociedade, da nossa comunidade local, que é o setor da educação, o setor educativo. E saiba o Sr. Ministro que, de facto, Ourém tem um conjunto de valências educativas, desde o pré-escolar, que hoje houve um estabelecimento aqui homenageado, mas outros agrupamentos escolares que aqui foram e outros estabelecimentos de ensino, desde os contratos de associação ao ensino profissional, fazem muito daquilo que é o DNA dos ourienses. A formação dos nossos mais jovens. A educação. E nós, na Assembleia Municipal, temos o grato prazer de colaborar de forma muito estreita, muito intrínseca com esta formação. Todos os anos estabelecemos com os senhores diretores de agrupamento aquele que é um dos projetos na Assembleia Municipal, que é uma das nossas joias da coroa, que é a Assembleia Jovem de Ourém. E nesta Assembleia Jovem nós não queremos que se destaquem aqueles que mais dotados são na capacidade de oratória ou de trabalho. Não, queremos que os mais jovens sintam aquilo que vários dos homenageados que aqui vieram hoje disseram, que é o despertar para o associativismo, o despertar para a vida pública, o despertar para aquilo que é a sua vivência da comunidade onde estão inseridos. E isso temos-lo conseguido de forma notável. E ao fim de algumas edições desta nossa organização que fazemos, que celebramos, hoje já conseguimos assistir a jovens que, ao se ingrarem no ensino superior e outros que estão perto na sua vida profissional, muito daquilo que são não significa que o devam exclusivamente à Assembleia Municipal, mas devem-no muito àquilo que foi a sua coragem de deixar a sua zona de conforto, como disse aqui o Sr. Presidente da Associação de Alboritel, deixar a sua vida, a sua família e dar em prol dos outros e da sua comunidade. É isso que tentamos fazer. Cumprimentava o Sr. Deputado da Assembleia da República, aqui presente, os senhores Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, também os representantes dos vários municípios que são irmãos do município de Ourém, que são vários, com quem temos estreitado várias relações. Uma palavra muito especial ao Sr. Reitor do Santuário de Fátima. É sempre um grande privilégio tê-lo nestas cerimónias, porque o Santuário de Fátima dá a este nosso território, do nosso concelho, também uma grande especificidade naquela que é a nossa natureza. Nós temos, de facto, no seio das nossas freguesias, uma freguesia de facto especial. Todas elas têm um cariz especial, mas a freguesia de Fátima porque
é a nossa sala de visitas preferencial para os milhões de pessoas que nos visitam. E daquilo que Fátima tem, Fátima oferece e Fátima é e simboliza, nós nunca poderemos negá-lo, nem deixar de o afirmar, mas acima de tudo de o agradecer ao excelente trabalho que a Reitoria do Santuário faz de acolhimento a todos quantos vêm ao nosso concelho. Uma palavra também aos senhores vereadores, aos senhores presidentes de junta e membros da Assembleia de Freguesia, aos senhores deputados municipais, nós que estamos a terminar mais um ciclo autárquico, porque estamos em ano de eleições autárquicas, não podia deixar de, nesta cerimónia, independentemente daquela motivação que tiveram e a força política com que representaram, todos, sem exceção, o fizeram de forma abnegada e com muito sentido de responsabilidade, mas, acima de tudo, com muito amor à sua terra. Também uma palavra aos restantes homenageados. Permitam-me aqui um destaque especial aos homenageados que hoje aqui tiveram uma distinção, principalmente na área do mundo rural, da área daquilo que são os nossos produtos intrínsecos do nosso território, e Ourém tem tanto para oferecer. Eu dizia há pouco ao proprietário da queijaria, e se calhar poucos sabem, mas todos têm orgulho disso, é que esta queijaria, num concurso com milhares de queijos ao nível mundial, obteve uma medalha de prata. O que significa que, às vezes, das coisinhas mais pequeninas, mais modestas, mais singelas, que respeitam muito e transmitem muito daquilo que é o nosso território, daquilo que é desde a alimentação, que os animais que são cuidados com todo o bem-estar animal nesta exploração e que depois é criado um produto de excelência e de grande qualidade. Bem-ajam e um sincero obrigado e muito orgulho aqui numa dupla função de vos dizer e fazer este tributo público. Também um cumprimento à Sra. Presidente da ACISO, dizer-lhes que muito daquilo que o Concelho de Ourém é, na sua caracterização, muito deve à força empreendedora daquilo que são os seus empresários, da sua alta vocação de empreendedorismo e de economia das suas empresas. E, portanto, nós devemos sempre, neste que é o nosso dia, o dia de todos os orienses, dar aqui uma palavra de reconhecimento aos empresários que, numa atitude de risco para eles próprios, são empreendedores, geram emprego e geram riqueza. Cumprimento aos seus diretores de agrupamentos e de colégios aqui presentes, também os senhores representantes das diferentes coletividades e PSS. Uma palavra aos seus chefes de divisão e funcionários do município. Eles são, tantas e tantas vezes, o rosto daquilo que os autarcas eleitos são para o povo do Concelho de Ourém. São eles que, no dia-a-dia, que muitos daqueles que foram hoje aqui homenageados, com 25 anos de casa, alguns que parece que entraram para lá ainda pequeninos de colo, pelo aspecto que ainda têm de jovialidade, de juventude e de energia, mas são os funcionários do município que, tantas e tantas vezes, independentemente do seu estado de humor, do seu estado de saúde, têm que estar com uma predisposição sempre para um bom acolhimento aos munícipes, tantas e tantas vezes que chegam ao município para reclamar, para ralhar, e são eles que são os primeiros a ouvi-los. Caros orienses, hoje celebramos, de facto, mais um aniversário do nosso município, também da nossa cidade, e permitam-me que vos, neste dia de aniversário, que, como dizia hoje de manhã um músico que esteve na cerimónia logo pela manhã, que dizia que a nossa cidade é como a mãe, que nos acolhe e que cada um de nós, faça o que fizer, vá para onde for, sente a falta dos braços da mãe. Há pouco, alguém aqui dizia que
o Jardim de Infância ainda tinha a designação de Vila Nova de Ourém. E eu costumo dizer, nestas cerimónias, que Ourém deixou de se chamar Vila Nova de Ourém, não tanto por uma necessidade de afirmação de grandiosidade. Não, isto tem uma história, e é uma história que vale a pena sempre relembrar. Tem a ver com o nosso orgulho, tem a ver com a nossa origem. Porque Ourém teve o seu primeiro fural com Dona Teresa em 1180, mas sofreu várias atrocidades no seu período histórico, algumas naturais, outras humanas, sendo que a humana foi nas invasões francesas, as naturais foi o terremoto de 1750, em que o povo de Ourém, que era de onde nós éramos naturais, que era da sede onde está o nosso castelo, o nosso lindíssimo castelo, ou os nossos castelos, nós temos mais do que um, somos felizados. Mas destas atrocidades, destas intempéries, seja da natureza ou da força humana, os ourienses foram obrigados a sair para uma vila nova. E foram para uma vila nova onde havia uma aldeia da Cruz, que hoje é o Regato. Vieram para uma aldeia que se chamava Álamos e vieram para uma aldeia chamada Santa Teresa. E mais tarde estas aldeias fundiram-se numa só e criaram a Vila Nova de Ourém. Mais recentemente, não porque, como vos disse, quiséssemos exaltar a grandiosidade de uma cidade, porque nós temos cidades muito grandes, muito maior que nós, que continuam a ser Vila Nova, por exemplo, de Gaia, mas por uma questão de reconquistarmos a nossa identidade. E voltámos a unir as duas freguesias agora, de Nossa Senhora da Piedade e Nossa Senhora das Misericórdias, e voltámos a ter Ourém. E, portanto, coincidentemente com a cidade, voltámos a ter o nome que tínhamos originalmente. Meus caros, não vos vou tomar mais tempo, quero apenas, neste momento singelo, dizer que é um momento de festa, em que, nesta cerimónia tão simples, mas tão cheia de conteúdo, que sirva de um exemplo para todos aqueles que são os nossos conterrâneos, as homenagens que aqui hoje foram feitas, aos nossos, o reconhecimento pelos nossos, aquilo que sirva de um exemplo para a nossa comunidade, principalmente também, como aqui foi dito, para os mais jovens, para que eles se possam rever nestas nossas figuras, nos nossos bombeiros, nos nossos autarcas. E sim, eu disse ali ao Humberto Piedade que a política não era o ato mais violento que ele teve, a palavra não foi essa, mas que era, como dizia uma vez Sá Carneiro, a política é um risco, mas a vida sem risco também não tem sabor. E estar nesta função, como eu estou hoje aqui diante de vós, é um grande privilégio, porque representa aquilo que mais gosto, a minha terra. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Ourém, definiu o concelho como uma terra de esperança, de progresso e, acima de tudo, de futuro. É para mim um privilégio enorme poder estar aqui perante todos vós, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Ourém, num dia tão especial da nossa história, como é o 20 de junho, o nosso feriado municipal, o dia do nosso concelho. Gostaria de iniciar esta minha intervenção dando as boas-vindas aos nossos ilustres convidados, às autoridades aqui presentes, aos representantes das instituições, às entidades locais e a todos os cidadãos que fazem parte desta nossa comunidade. Um agradecimento especial ao Sr. Ministro da Educação, da Ciência e da Inovação, Professor Dr. Fernando Alexandre. Sr. Ministro, muito obrigado por nos honrar com a sua presença. É sempre um prazer enorme poder contar com a sua presença e aproveito para lhe desejar as maiores felicidades nas funções que recentemente iniciou no 25º Governo Constitucional de Portugal. Permitam-me também que agradeça de forma especial e calorosa aos representantes da Polónia, Eslováquia, a República Checa e Brasil que estão entre nós. É sempre um gosto enorme podermos trocar experiências e aprendizagens com os nossos parceiros internacionais. Bem-vindo e desfrutem desta nossa bela região e do nosso país. A vossa presença engrandece esta cerimónia e reforça o espírito de união e colaboração que faz de Ourém uma terra de esperança, de progresso e, acima de tudo, de futuro.
Este dia representa uma oportunidade especial para refletirmos sobre a nossa história, as nossas raízes e os valores que nos unem enquanto comunidade. E é precisamente porque estou convicto de que somos uma comunidade cada vez mais coesa e unida que reforço o meu agradecimento a todos os orienses pelo trabalho desenvolvido ao longo deste último ano. O empenho de todos vós tem vindo a ser reconhecido em diversas áreas da nossa sociedade e reflete a dedicação de cada um de vós em prol do desenvolvimento social e do bem-estar do Concelho de Orem. Quero também aqui deixar bem vincada uma palavra de reconhecimento a todos os trabalhadores da Câmara Municipal. Enquanto chefe do Executivo e responsável máximo da autarquia, sou também testemunho da vossa dedicação. Às trabalhadoras e aos trabalhadores municipais, aqui expresso publicamente a minha homenagem e o meu reconhecimento pelo profissionalismo e sentido público que demonstram diariamente. Também uma palavra de agradecimento e reconhecimento aos vereadores e equipa de apoio que têm sido inexcedíveis no trabalho e na procura de soluções para os desafios que vamos enfrentando. Minhas senhoras e meus senhores, é também de elementar justiça que aqui manifesto um tributo a todas as personalidades e entidades que hoje aqui são homenageadas pelo município de Orem. Todas estas distinções reconhecem o esforço, a dedicação e o empenho de pessoas e instituições que de forma exemplar contribuíram ou contribuem para o desenvolvimento do território oriense. Estas homenagens representam mais do que um reconhecimento simbólico, são um testemunho do impacto positivo que cada um destes homenageados tem no seio da nossa comunidade. Seja no âmbito do associativismo, promovendo a união e o fortalecimento dos grupos locais, na cultura, enriquecendo a nossa identidade e promovendo as nossas tradições, no desporto, incentivando a prática de atividades físicas e o espírito de equipa, ou no serviço público, garantindo a eficiência, a transparência e o compromisso com os cidadãos. Todos desempenham ou desempenharam papéis essenciais na construção de uma comunidade mais justa, dinâmica e solidária. São exemplos verdadeiramente inspiradores de dedicação e altruísmo porque representam o espírito de comunidade e de serviço, demonstrando que o esforço individual e coletivo é fundamental para impulsionar o progresso do nosso Concelho. Reconhecer esses esforços é também uma forma de valorizar o trabalho diário de muitas pessoas, que muitas vezes passam despercebidas, mas que com a sua dedicação fortalecem os laços sociais e promovem uma cultura de responsabilidade cívica. Que estas homenagens sirvam de incentivo para que todos nós consigamos continuar a contribuir de forma ativa e comprometida para o desenvolvimento do nosso território, valorizando a diversidade de talentos e as áreas de atuação que enriquecem o nosso Concelho e fazem dele um lugar melhor para viver, trabalhar e sonhar. Caras e caros amigos, agora que nos encaminhamos para um período que corresponde ao final do 4º e último ano, desde que é o meu segundo mandato enquanto Presidente da Câmara Municipal de Orem, permitam-me que proceda a um pequeno balanço deste ciclo autárquico. Estou convicto que os últimos anos são o reflexo da mudança e do crescimento de um território que aos dias de hoje está bem diferente daquele que era em outubro de 2017, quando eu e a equipa que tenho a honra de liderar assumimos os destinos da autarquia. Os avanços são evidentes em todas as áreas e demais quadrantes da sociedade, pelo que aqui destaco aqueles que considero mais importantes e com maior impacto nas nossas vidas. Começo pelo empreendedorismo. O crescimento populacional é um facto estatístico que só podemos entender como um sinal de confiança no nosso território e nas nossas empresas. Se Orem tem hoje mais famílias, foi também porque conseguiu atrair, captar e criar mais empresas capazes de gerar emprego e fixar pessoas no nosso território. Orem é líder destacado na nossa região, na criação de novas empresas. Só no último ano foram criadas 163 novas empresas em Orem, o que, comparado com os restantes municípios da nossa região, nos permite afirmar que ocupamos um lugar de grande relevo neste domínio. Também as chamadas empresas Gazela, assim definidas porque conseguiram em menos de 5 anos de atividade gerar pelo menos 10 empregos e alcançar um crescimento médio anual superior a 20%, seja em volume de negócios ou no número de empregados, nos últimos 3 anos, tem no município um dos seus expoentes máximos de toda a região centro e que permite que no próximo dia 25 se realize aqui, neste local, a cerimónia de atribuição deste galardão às empresas da região centro. Orem é também um concelho onde a taxa de desemprego tem vindo a ser reduzida, ano após ano,
refletindo agora um valor perfeitamente residual de cerca de 2%, o que reflete bem a quantidade de oportunidades que as nossas empresas conseguem gerar. O município, enquanto entidade pública, tem de procurar garantir condições para que mais e melhores empresas se instalem no concelho, pelo que medidas que permitiram e que ainda vão permitir a ampliação das zonas industriais existentes em Caxarias, Urqueira, Casal dos Frades, Orém, Vilar dos Prazeres e Fátima são fundamentais para que possamos continuar a apoiar o nosso tecido empresarial. Minhas senhoras e meus senhores, a par do empreendedorismo destaca o turismo, como outra área fundamental para o desenvolvimento recente e evidente do concelho de Orém. Está à vista de todos a nossa aposta neste setor enquanto impulsionador do desenvolvimento social de todo o território. 8 anos depois do nosso primeiro dia de governação, é evidente a mudança e os seus benefícios. A requalificação do Castelo de Vila Medieval, a requalificação da aldeia de Aljustrel, o trabalho contínuo de revitalização da praia fluvial do Groal são exemplos que refletem bem esta nossa aposta e o sucesso da mesma no que concerne ao aumento de visitantes e consequente impacto na economia local. Os dados são reveladores deste aumento. A cidade de Fátima, bem como outros locais icónicos daquela freguesia, o Castelo de Orém e toda a Vila Medieval, a praia fluvial do Groal, o momento natural das pegadas dos dinossauros são os locais turísticos cada vez mais visitados. E são também portas de entrada para um concelho que hoje é moderno, desenvolvido, sustentável e cada vez mais procurado. Esta procura traduz-se no aumento considerável de visitantes, o que também eleva a nossa responsabilidade enquanto anfitriões de um concelho que sabe receber e que gosta de receber. E é precisamente por isto que já podem ser observados os novos tótems que sinalizam a entrada em território oriense com mais informação à vista de todos, sinalizando as principais atrações turísticas no âmbito da melhor informação possível a quem nos visita, em prol de uma experiência agradável em solo oriense. Caras e caros amigos, a cultura também tem sido uma aposta clara da nossa parte. O Concelho de Orém beneficia hoje de mais edifícios e espaços culturais, como este em que nos encontramos, inaugurado há 4 anos e que veio proporcionar condições para uma maior aposta na cultura enquanto agente da evolução e do desenvolvimento social. O Auditório dos Monfortinos, a nova Casa da Cultura de Fátima que está a ser construída no antigo edifício da Escola da Lomba d'Égua e que prevemos que possa estar concluída em setembro deste ano. Na Vila Freixendo, o Mercado do Peixe, um novo edifício polivalente e também ele ao serviço da cultura. Em Caxarias, o próprio edifício multiusos, recém-inaugurado, onde ainda esta semana foi apresentado a próxima edição dos Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada 2025, outro grande evento que conseguimos captar para o nosso concelho e que vai decorrer entre 27 e 29 deste mês. São alguns dos exemplos da nossa aposta na área cultural. A nossa aposta na cultura teve impacto na criação e requalificação de novos edifícios. Mas não ficámos por aí. De nada valia construir, reabilitar ou requalificar se depois não dermos uso adequado a todos estes equipamentos. Foi com base nesta convicção que apostámos também numa programação cultural mais rica e variada. E são disso exemplos a programação do TMO, a recuperação do Festival de Setembro, o lançamento dos fins de tarde na Vila Medieval, o Músicas Agosto, a Via Sacra ao vivo, o Carnaval e o Natal em Orém e Fátima. E, claro, a Feira Orém, cada vez mais um evento de grande dimensão à escala regional. Também a propósito de projeção nacional e internacional, apostámos e conseguimos fazer com que Orém seja hoje um destino de referência entre os organizadores de grandes eventos nos mais variados quadrantes. Trouxemos a Orém aquele que foi o maior acontecimento desportivo da nossa história, a chegada de uma etapa da Volta à Espanha, em agosto do ano passado, que projetou o nosso concelho, as nossas atrações turísticas, os nossos produtos e serviços em mais de 190 países de todo o mundo. A Volta a Portugal em bicicleta em 2023, o Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo em 2022, o 3º Congresso Internacional dos Enfermeiros em novembro do ano passado, o 9º Congresso dos Advogados Portugueses em 2023, os próprios Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada, que já aqui falei e que vão decorrer no final deste mês, entre muitos outros que aconteceram neste nosso concelho. Todos estes exemplos espelham o nosso compromisso no sentido de angariar e promover iniciativas capazes de atrair visitantes. Visitantes esses que, através da participação nestes eventos, possam ganhar interesse no nosso território e voltar para o conhecer melhor, trazendo as suas famílias e passando a palavra entre amigos.
Naturalmente seria impossível promover com sucesso um concelho pouco atrativo do ponto de vista estético e funcional. Toda esta estratégia assenta em vários fatores interligados entre si. Falo agora das diversas intervenções que o município de Ourém tem vindo a promover no âmbito da requalificação urbana. O impacto destas intervenções está plasmado nas nossas cidades, nas nossas vilas, praticamente em cada lugar deste nosso concelho. A requalificação da rede viária é uma evidência em todo o território, assim como a requalificação dos espaços públicos. Porque a dinamização da prática de desporto e atividade física tem sido outra das nossas preocupações, o Parque Desportivo Ouriense também beneficiou desta política de modernização através da requalificação de diversos equipamentos desportivos já existentes, mas claramente a precisar da reabilitação ou requalificação. Interviemos em todos os pavilhões municipais, apoiamos fortemente a requalificação de 4 campos sintéticos da última geração. Demos especial atenção às piscinas municipais de Ourém e de Caxarias. E foi também neste contexto que interviemos no sentido de colocar as piscinas e o pavilhão desportivo do CEF à disposição de Fátima e dos seus habitantes, resolvendo uma carência há vários anos identificada pela população. O movimento associativo beneficiou com esta aposta no reforço e na criação de condições para a prática do desporto e da atividade física. E a nossa ação não se esgota nas largas centenas de milhares de euros que já investimos em cada reabilitação ou requalificação que levamos a cabo. E foram muitas ao longo destes quase 8 anos. O programa de apoio ao movimento associativo é outro excelente exemplo que comprova esta nossa aposta e o compromisso na promoção da prática desportiva e no desenvolvimento das nossas associações. Permitam-me que recua a 2017, para lembrar que nesse ano, ainda antes de tomarmos posse, foram atribuídos cerca de 150 mil euros no âmbito deste mesmo programa. Menos de 8 anos depois, entregámos, em 2025, mais de 650 mil euros às associações culturais, desportivas e recreativas do concelho de Ourém. Minhas senhoras e meus senhores, é justo afirmar que o concelho de Ourém cresceu significativamente em todas as áreas ao longo destes últimos anos. A educação não é exceção, pelo que também nesta área são evidentes os projetos que levamos a cabo no sentido de criarmos condições para o desenvolvimento social e educativo. O Centro Escolar da Carvoeira em Caxarias, o Centro Escolar da Atoguia e a requalificação profunda na escola-sede do Agrupamento de Caxarias são 3 empreitadas que comprovam o sucesso desta aposta. E não são caso único, felizmente. Não há escola, nem centro escolar deste concelho que esteja em atividade e que não tenha merecido já a nossa atenção, através de obras de melhoramento das suas instalações. O concelho de Ourém tem hoje mais alunos e tem hoje mais escolas. A título de exemplo, do ano letivo 2020-2021, onde tínhamos cerca de 6.900 alunos nos diversos níveis de ensino, atualmente temos aproximadamente 7.500 alunos. E também tem muito mais e melhores condições para que a comunidade estudantil possa atingir os níveis de sucesso escolar que todos nós desejamos. Sabemos que este esforço é contínuo e obriga a um trabalho exigente e articulado com todos os atores educativos. Quero aproveitar esta oportunidade e porque os 3 agrupamentos de escolas do nosso concelho foram hoje reconhecidos pelo extraordinário trabalho que realizam, para mais uma vez agradecer publicamente a todos os diretores das nossas escolas, ao pessoal docente e não docente, pelo empenho diário que sempre demonstraram nestes quase 8 anos de trabalho em conjunto. Naturalmente que há sempre mais por fazer. No que depender diretamente do município, podem continuar a contar com o empenho total da minha parte e de quem trabalha comigo. Minhas senhoras e meus senhores, ao longo destes anos temos procurado de forma afincada e responsável responder aos anseios da população nas mais diversas áreas de atuação. Bem sabemos que existem ainda muitos déficits e necessidades por concretizar, mas quem decide tem de priorizar e garantir o seu financiamento. Existem investimentos prementes, para os quais estamos muito empenhados no processo de garantir os respectivos financiamentos através de avisos comunitários ou outro tipo de financiamento lançados para o efeito. São disto exemplo a requalificação da escola-sede do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, para o qual aprovámos um procedimento concursal na passada segunda-feira no valor de 4 milhões de euros e apelámos à sensibilidade do Governo para poder incluir na lista de escolas prioritárias a financiar através da linha do BEI, Banco Europeu de Investimento. Temos também a ambição de requalificar a escola EB23 da Freixenda, um edifício com mais de 30 anos e que carece de obras de melhoria profunda.
Tendo em consideração o aumento do número de alunos na freguesia de Fátima, a construção do novo centro escolar em Fátima é uma necessidade, estando neste momento a ser elaborado o projeto de execução para um investimento estimado de cerca de 7 milhões de euros. Também em Orém se sente um crescente número de alunos, pela que a construção do edifício de apoio ao Centro Escolar da Caridade é uma das nossas prioridades para que os serviços de apoio à família possam libertar salas do centro escolar. No setor da saúde, continuamos com problemas por resolver, sendo a principal a falta de médicos de família. Ao dia de hoje, temos 17.678 utentes sem médico de família. Apesar de termos conseguido mitigar este problema com o programa Bata Branca, onde temos 10 médicos a prestar serviços e aos quais o município de Orém paga uma parte do seu salário, garantindo assim que praticamente todos os orienses têm acesso a cuidados primários, continuamos a necessitar de mais profissionais de saúde, sejam médicos ou enfermeiros. Também a existência de um serviço de atendimento permanente, SAP, é premente e necessário, tendo em consideração a dimensão e o número de habitantes do nosso concelho. Consideramos da mais elementar justiça que este tipo de serviço possa existir na sede do concelho. Noutro âmbito, mas igualmente importante, vamos continuar a pressionar e a reivindicar junto do Governo Central pela tão ansiada e necessária ligação da A1 ao IC9. Porque sabemos o quão importante esta ligação será para o comércio e para a indústria de todo o território oriense, estamos em conjunto com o município de Leiria a elaborar um estudo de tráfego que nos foi solicitado pela tutela para a análise da sua inclusão nas suas prioridades de investimento sucessivamente adiado e que temos esperança de que agora possa ser considerado. A requalificação da Avenida Papa João XXIII em Fátima é outro investimento necessário a breve trecho e para o qual já temos projeto finalmente aprovado pelo IP, Infraestruturas de Portugal, com o qual celebramos um acordo de mutação dominial no valor de 800 mil euros. O projeto, agora concluído, aponta para um investimento de cerca de 5 milhões de euros, pelo que estamos a solicitar o reforço de comparticipação, pois entendemos não ser justo que o valor do acordo seja tão baixo e que seja o município a ter de suportar cerca de 70% de uma obra numa infraestrutura que é do Estado Central. E neste contexto das necessidades e das ambições, a curto prazo, termino reafirmando o nosso compromisso no sentido de contribuirmos para a resolução do problema da falta de habitação. É necessário e obrigatório trabalhar em articulação com o IRU, mas permitam-me que alerte para a excessiva burocratização de todo este processo que impede avanços e muitas vezes provoca recuos. Minhas senhoras e meus senhores, termino esta minha intervenção reforçando o orgulho que sinto em poder ser Presidente da Câmara Municipal de Orém. Tem sido o maior desafio da minha vida, mas todos sabem a paixão que tenho pela nossa terra e a dedicação que coloco em cada projeto. Foi assim durante os últimos 8 anos. Hoje, enquanto encerramos esta cerimónia solene de comemoração do nosso feriado municipal, quero transmitir uma mensagem de esperança e confiança no caminho que temos pela frente. Este momento é uma celebração do nosso passado e das nossas conquistas, mas é também uma oportunidade para olharmos com otimismo para o futuro que estamos a construir. Confio no potencial de Orém. Confio muito nas nossas empresas, instituições e associações. Confio nos orienses, na força da nossa comunidade e na capacidade de superarmos qualquer desafio que se apresente. Unidos, podemos transformar os sonhos em realidade, contribuindo para um concelho mais justo, sustentável e acolhedor. Que esta data nos inspire a continuar a trabalhar com dedicação, esperança e coragem, sabendo que juntos somos capazes de alcançar um futuro brilhante. Acreditem no poder da esperança e na força da nossa união. Tem sido muito bom, mas o melhor está ainda para vir. Já o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, reforçou a importância das distinções que reconhecem o contributo dos cidadãos para o bem comum, incentivando a participação de todos na construção e melhoria das comunidades. É um momento especial. Eu, obviamente, estou aqui porque as escolas, os agrupamentos de escolas de Orém, foi-lhes reconhecido o contributo importantíssimo que dão para este concelho e para a educação nesta região. Mas antes de falar disso, dessa razão e da importância que tem esse reconhecimento pela autarquia, eu gostava de referir que estes momentos são muito importantes. Estes momentos de reconhecimento
dos concelhos, das autarquias, das cidades, pelo contributo dos seus cidadãos para o bem comum, é muito importante. Eu, no ano passado, tive a felicidade de ter sido agraciado com a medalha de ouro de Braga, da cidade de Braga, e foi até hoje uma das maiores alegrias da minha vida. Eu não sou de Braga, eu fiz toda a minha carreira profissional em Braga, fui para Braga em 1996, trabalhar para a Universidade do Minho, e o facto de não ser de Braga, mas ter tido sempre uma participação e ter sido muito bem recebido nessa cidade e ter tido esse reconhecimento, foi para mim, de facto, muito importante. Isso é importante, porque quando as pessoas se dedicam à causa pública e depois há esse reconhecimento, é muito importante esse sinal. Por outro lado, e foi aqui também referido, de facto, faz parte quase do processo de formação e de educação de uma cidade, em que a cidade é precisamente isso, é uma comunidade em que todos participam para a sua construção, e é muito importante lembrar isso, que foi aqui referido por vários nas suas intervenções, que as comunidades em que vivemos, as sociedades em que vivemos, de que todos fazemos parte, temos todos a obrigação de contribuir para melhorar essas comunidades, e a educação tem aqui um papel essencial. E essa é, de facto, a razão principal pela qual eu estou aqui hoje. Este reconhecimento que a autarquia atribuiu aos agrupamentos de escolas de Orem e também ao seu jardim infantil, não me surpreende. Eu tive a oportunidade de visitar as escolas do concelho há muito pouco tempo e de conhecer o excepcional trabalho que é feito nessas escolas, e se há algo que eu no último ano, em funções governativas, tive, foi de verificar que, de facto, os melhores projetos educativos que nós temos no nosso país têm essa característica. São projetos em que há uma ligação muito forte entre a autarquia e as escolas. As autarquias hoje têm uma enorme responsabilidade no funcionamento das escolas. É um processo recente, há ainda muito a aprender. Aliás, estamos a fazer uma avaliação e recebi hoje até o estudo, a primeira parte do estudo ainda preliminar sobre o processo de descentralização na educação, que nós queremos aprofundar e melhorar. Mas, como eu estava a dizer, é um processo recente, aqui em Orem, se não me engano, assumido em 2021, recente, mas que faz toda a diferença. Os serviços do Ministério, obviamente, têm um papel muito importante, continuarão a ter, sempre, mas na resolução dos problemas das escolas, as autarquias são decisivas, porque são elas que estão próximas, são elas que têm a agilidade e a rapidez para responder aos problemas. Nós sabemos que as nossas direções gerais, obviamente, fazem o melhor que podem, mas estão longe e não têm recursos para chegar a 5.400 escolas no país. É disso que estamos a falar. 5.400 escolas. Por outro lado, há uma justificação para que as autarquias tenham esse envolvimento e que eu defendo há muito tempo. Não há nada mais importante para o bem-estar das pessoas do que a educação. Para a saúde das pessoas, a educação é essencial. Para a segurança das pessoas, incluindo a rodoviária, a educação é essencial. Para o futuro, em termos de emprego, de salário, a educação é essencial. Para a participação cívica, a educação é essencial. Como é que um autarca pode, com a importância que a educação tem, não ter um papel na qualidade do sistema educativo do seu concelho? Felizmente esse erro foi corrigido e estamos nesse processo. Como eu estava a dizer, é um processo que ainda que não está totalmente assumido para as autarquias, mas nós temos que olhar para os bons exemplos, e é essa a razão pela qual eu estou aqui hoje. Orem é um desses bons exemplos, em que um entrosamento entre a autarquia e os agrupamentos de escolas contribui para que o processo educativo e as condições em que ele é desenvolvido tenha as condições que são essenciais para ser de elevadíssima qualidade. E por isso, para concluir, eu queria dar os parabéns, em primeiro lugar, obviamente, às escolas aqui hoje agraciadas. Parabéns pelo excelente trabalho que fazem. As autarquias nunca se substituem nem ao trabalho do Ministério, nem ao trabalho das escolas. Aliás, nessa relação essencial para a qualidade do processo educativo entre as autarquias e as escolas, como eu tenho dito,
Muitas vezes é essencial que a autarquia perceba o seu lugar. Dentro da escola, a autoridade máxima não é o Presidente da Câmara Municipal, é o diretor da escola, a diretora da escola. E esse é um dos traços decisivos para a qualidade do processo educativo, é que o Presidente da Câmara perceba qual é que é o seu papel e depois, obviamente, criar as condições para que a direção da escola, com os professores, com o pessoal não docente, com todos os técnicos e, obviamente, sempre em articulação muito próxima com os serviços do Ministério e com também, obviamente, os responsáveis governativos atentos às condições das escolas, se possam reunir todas as condições para que a educação chegue a todos e chegue com elevada qualidade, porque não há bem público mais importante que acaba por determinar a vida das pessoas e a vida das nossas comunidades.